tema 3, função logarítmica, atividade 28, página 18, apostila São Paulo, faz escola, primeira série do ensino médio. Então, aqui para resolver a atividade 28, antes a gente tem que entender um conceito de função logarítmica, que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial, né? O que é a função inversa que ele explica aqui? É quando uma desfaz o efeito da outra, né? Então, a função exponencial desfaz o efeito da função logarítmica. É igual eu falasse assim, continha de mais e continha de menos. Então, se eu fizer mais 3 e menos 3, vai zerar. Uma vai desfazer a outra, tá? Então, função inversa. E aqui, antes de fazer a atividade 28, ele pede para a gente completar aqui o quadro e fazer aqui um gráfico dessas duas funções para a gente analisar como que vai ficar. Então, vamos analisar aqui. Se eu colocar o número 2, olha, ele fala que x vale 2, x vale 1 e x vale meio. Então, se eu pegar o 2 e colocar no lugar desse x e desse x, vamos calcular aqui o resultado. Se eu colocar o 2 no lugar desse x aqui, vai ficar na função 2 elevado a x, então vai ficar 2 elevado a 2, porque eu coloquei o 2 no lugar do x. E 2 elevado a 2 vai dar 4, né? Porque é 2 vezes 2. Então, aqui eu sei que vai ser 4. E se eu andar 2 no x, eu vou andar 4 no y. Então, eu ando 2 para frente na linha do x e 4 para cima na linha do y. Então, aqui tem 1, 2, vai sumir, né, o pontinho lá em cima. Não vai dar nem para ver aqui. 1, 2, 3, 4. É como se o pontinho fosse ficar aqui, mais ou menos. Se eu andar 1 para frente, eu vou andar 2 para cima. Então, eu ando 1 para frente e ando 2 para cima. Se eu andar meio para frente, vamos calcular e ver quanto que vai andar para cima. Se eu andar meio, 0,5, eu ponho lá no x. Então, vou colocar 2 elevado a 0,5. Como que eu resolvo essa conta? 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. 0,5 é meio. E 2 elevado a meio é raiz de 2. Como que eu sei isso? Porque aqui eu tenho o índice 2 e aqui 2 elevado a 1. Então, ó, 1 sobre 2 é o expoente, numerador, e aqui o que está no índice é o denominador. Então, eu sei que ele é raiz quadrada de 2. Ah, professora, mas quanto que vale raiz quadrada de 2? Aproximadamente 1,4. Então, se eu andar meio para frente, eu vou andar mais ou menos 1,4 para cima. Ando meio para frente, eu vou andar aqui. Mais ou menos ali a minha bolinha vai ficar, 1,4. E agora eu tô vendo que a minha função tá fazendo isso aqui, ó. Eu tô ligando os pontinhos e tô vendo que a minha função tá ficando assim. Essa é a função exponencial. Agora vamos ver a função logarítmica, que é a g de x. Então, essa aqui que a gente fez o gráfico é a f de x. Agora vamos ver a g de x, que é log de x na base 2. Então, aqui ele já calculou, se eu colocar o 2 aqui no x, ele vai ficar log de 2 na base 2, que vai ser 1. E se colocar 1 no lugar do x, então vai ficar log de 1, porque eu coloquei 1 aqui no lugar do x, então log de 1 na base 2. Quanto que vai dar o resultado disso? Lembra que é só eu pôr um x aqui e o 2 vai dar uma chifrada no x? Então vai ficar 2 elevado a x é igual a 1. O 2 tem que ser elevado a quantos para dar 1? 2 elevado a 0 dá 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então eu já achei o valor aqui, ó, vale 0, x é igual a 0. Então aqui eu sei que se o x for 1, meu resultado vai ser 0. E se o meu x for 0,5? Então, ele vai ser log de 0,5 na base 2. O que é 0,5? É meio. Então, é log de meio na base 2. Então, eu coloco igual a x, e o 2 tem que dar uma chifrada no x, então 2 elevado a x é igual a meio. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Lembra desse conceito? Quando eu tenho expoente negativo, é porque eu tenho o número 1 lá em cima dele. Aí vai virar 1 sobre 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. Então, eu já sei que meu x vale menos 1.
Então, aqui, quando x é meio, o meu resultado é menos 1. E se eu for colocar no gráfico os pontos, eu vou andar 2 para frente, 1 para cima. Então, eu ando 2 para frente, 1 para cima. 1 para frente, 0 para cima. Então, eu só ando 1 para frente. Meio para frente, menos 1 para baixo. Meio para frente, desço 1. Olha como que vai ficar o meu gráfico. Vai ficar desse jeito aqui, mais ou menos, tá? A gente está só esboçando o gráfico. Então, eu faço ele aqui, ele vai descer. Repare que a função exponencial, ela vai chegar perto da linha do y, mas não encosta. E a função logarítmica também vai chegar perto aqui da linha do y, mas também não encosta. E aí, eu fiz aqui, esbocei os dois gráficos, o da função f de x, que é a função exponencial, e o da função g de x, que é a função logarítmica. E na atividade 28, ele pede para a gente considerar as funções função exponencial 10 elevado a x e função logarítmica log de x. E ver qual que é o gráfico que é mais parecido com esse que a gente fez, que tinha uma função exponencial e uma função logarítmica. Então, vocês vão olhar aqui nesse gráfico e ver qual que seria o gráfico da função o f de x e o g de x, tá? Será que vai ser o gráfico da letra A? Será que vai ser o gráfico da letra B? O da letra C? Olha o da letra C. Repare bem nesse gráfico, ó. Eu tô achando que é esse. Aqui, ó, um tá a função exponencial e o outro aqui com a função logarítmica. E como agora ele é 10 elevado a x, ele vai andar de 10 em 10, ó. Então, quando eu pôr o 1 aqui no lugar do xzinho do 10, eu ando 10 para frente e 1 para cima. Tô achando que é esse, tá? Ou se é o gráfico da letra D, ou se é o gráfico da letra E. A letra E não tá muito parecido, tá ao contrário, né? Eu tô achando mais que ele tá aqui para a letra C, tá ok?